Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e irmãs. Aqui mais uma vez falando com vocês, Renato Siqueira, sacerdote de Umbanda Universalista para o projeto Caminhando na Umbanda. Sempre que eu começo um vídeo, eu começo falando isso, né? Sacerdote de Umbanda Universalista. E hoje eu decidi falar justamente sobre essa questão, né? Sobre esse olhar universalista da Umbanda, né? O que vem a ser, o que é essa Umbanda universalista, tá? Uma fonte interessante que você pode ter sobre esse assunto, sobre a Umbanda universalista, é nos livros do nosso irmão Norberto Peixoto. Esse aqui, por exemplo, Elucidações de Umbanda, é um livro que ele faz em parceria com o Ramatiz e a vovó Maria Conga, e ele fala muito aqui sobre o universalismo na Umbanda. E eu trouxe aqui algumas anotações, né, para falar um pouco sobre o universalismo, né, sobre esse movimento, sobre essa, não é um movimento, né, mas sobre esse viés que é o universalismo na Umbanda. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda, deixa eu abrir aqui para acompanhar. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda o seguinte: a Umbanda, por si só, ela já é uma religião sincrética, ou seja, ela já é uma religião que tem na sua base, na sua construção, a união de diversas crenças, de diversos, né, fundamentos religiosos. Já desde o começo, né, nós vemos no nascimento da Umbanda a presença do xamanismo, do africanismo e do cristianismo, que é, né, vamos dizer assim, que é trazido para a Umbanda, né? Zélio Fernandino de Moraes, ele era de uma família muito religiosa, né? Então, mas a Umbanda não nasceu com Zélio. Eu não estou entrando nessa discussão, já sei que a Umbanda não nasceu com Zélio. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele trouxe um movimento de unificação das manifestações espirituais que já aconteciam em todo o Brasil e que inclusive acontecem no mundo inteiro milhares de anos antes de 1908. Então eu não estou entrando nessa discussão e eu não vou entrar nessa discussão. Por quê? Eu acho extremamente, não sei se o termo é esse, mas eu acho de mau gosto falar a Umbanda de Zélio, como se tivesse uma outra Umbanda. Vou falar novamente o que eu já falei em outros vídeos. Tudo que agrega é divino. Tudo que segrega é umbralino. Então, a partir do momento que, de alguma maneira, você se posiciona de forma segregatória, porque essa Umbanda é de fulano, essa Umbanda é de ciclano, essa Umbanda... De alguma maneira, você está rotulando o trabalho espiritual feito por outra pessoa. E tem uma frase de um irmão... Pai André, não me lembro agora o nome do trabalho dele, do terreiro dele, mas ele diz um negócio que é muito legal. Se a tua macumba tá dando certo, ela tá certa. Se tá funcionando, se a tua macumba funciona, tá certa. Então, a gente precisa, o movimento universalista na Umbanda, ele vem justamente para trazer para nós essa visão de agregar. Eu tenho alguns pensamentos em relação à nossa religião. Um desses pensamentos é que, dentro de alguns anos, talvez 5, 10, 15, 20, 50, 100, nós não teremos mais a incorporação como nós temos hoje. Eu acredito que a incorporação como a gente conhece hoje, em algum momento no futuro, ela vai deixar de existir. Ai, mas você está dizendo que a Umbanda não vai ter mais incorporação? Você quer inventar moda para Umbanda? Não, cara pálida, não é isso. Antigamente,
muito antigamente, lá 20, 30, 40, 50 anos atrás, você tinha médio, filho, que o Exu comia vidro, que o Exu apagava charuto. Se você já se queimou com charuto, negão, tu sabe o que eu tô falando. Charuto, quando brasa de charuto te queima, dói. Dói. E Exu apagava charuto em brasa na palma da mão. E não ficava nem marca na mão do médium. Certo? Existiam médiums que incorporavam, e que a prova para saber se o médium estava incorporado, inclusive a minha esposa está do outro lado da lente, né? Eu vou contar uma particularidade. A minha esposa é uma médium, uma moda antiga, vamos dizer assim, é uma mãe de santo de muitos anos, né, de trabalho, e ela é médium 100% inconsciente. Ela, quando incorpora, ela dorme, ela desaparece. Os guias dela assumem 100% do trabalho. E eu acho isso magnífico. Mas essa é uma característica da mediunidade dela. E quando ela foi preparada para ser médium e sacerdotisa, ela incorporou o guia dela de frente e a mãe de santo fez ela caminhar em cima de brasa acesa. Brasa vermelha, em brasa. E ela caminhou por cima das brasas e sequer ficou com o pé marcado. Só que essa época da mediunidade de comprovação, da mediunidade fenomenológica, que tinha que mostrar alguma coisa, já passou. Já passou, já acabou. Os guias não fazem mais isso, não fazem mais o médico comer vidro, não faz mais o médico passar por cima de brasa, não faz mais o médico tomar 50 litros de cachaça e quando o guia vai embora leva a cachaça. Isso não acontece mais e não precisa acontecer mais. Por quê? Porque hoje a gente já está com espíritos mais evoluídos, mais aptos a entender as sutilezas da espiritualidade. Eu acredito que a Umbanda ela está evoluindo a passos largos e que em alguns anos, talvez 2 ou 3 gerações, a gente não tenha mais a incorporação como a gente tem hoje. Porque hoje você vê cada vez mais nos terreiros os médiums de irradiação intuitiva. Eu sou um médium de irradiação intuitiva. Os meus guias, né, os espíritos que trabalham comigo, seu Exu Veludo, Dona Maria Mulambo, seu Tranca-Ruas, todos eles trabalham comigo, meu Preto Velho, Pai Sebastião, trabalham comigo através da irradiação intuitiva. Eu sei quem está trabalhando, mas não há necessidade dos trejeitos. Eu poderia até, né, assumir teatralmente os trejeitos deles e fazer de conta que estou incorporado. Mas eu não vejo essa necessidade para satisfazer a necessidade anímica do outro. Eu trabalho da maneira como eu fui habilitado a trabalhar até esse momento. Pode ser que em algum momento no futuro, por alguma razão, isso mude. Mas nesse momento, eu sou um médium de radiação intuitiva. E tem lugar para todo tipo de mediunidade na Umbanda. E é disso que fala o universalismo de Umbanda. O universalismo, ele é uma prática que traz para a Umbanda conhecimentos da espiritualidade que são milenares. Conhecimentos de outras eras, conhecimentos de outros povos. No começo da Umbanda mesmo, o próprio Zélio, né, ele não aceitava Exu e Pombagira na Umbanda. Tanto que eles eram cultuados à parte nas quimbandas. E hoje, a gente tem gira de esquerda na Umbanda, a gente tem gira de cigano na Umbanda. Isso não deixa de ser o universalismo. Isso é a espiritualidade trabalhando no sentido de trazer tudo aquilo que a espiritualidade tem que nos aproxima do nosso Pai, que nos aproxima de Deus. Então nós precisamos ter o entendimento, precisamos ter o bom senso de que a Umbanda ela é universalista em si mesma. A Umbanda é uma religião que traz para dentro dos seus rituais a caridade, né, ou o sagrado de cada um.